Gente, boa tarde. Eu sou a Alessandra. Vamos fazer a apresentação hoje na nossa reunião do Grupo de Neurociências Motora, terminando a temática sobre preferência lateral e lateralidade que a gente vem abordando. Então, hoje eu vou apresentar o artigo, que tem como o título Análise fatorial de um questionário de preferência manual doméstico, e que eles querem mostrar que existe uma dimensão separada na preferência lateral unimanual e na manipulação bimanual, certo? Então, a preferência manual, ela é ali o que a gente estuda esse viés do uso de uma mão sobre a outra, né? O uso mais ali de uma mão sobre a outra. Então, a NET, ela traz ali que 85% dos adultos, eles são destros. Tá? E as pesquisas anteriormente feitas, elas vinham com o objetivo de detectar o uso da mão direita, da mão, né? Por que as pessoas usam? Todas as pessoas usam a mão direita, então mais detectar isso. E hoje em dia, eles já estão buscando tentar entender uma consistência nesse uso das mãos entre os sujeitos e entre as tarefas também. E também examinar essa ligação entre o uso da mão e o desempenho cognitivo para entender a relação com o comportamento cerebral. Então, as pesquisas elas estão indo ali para outro lado. E uma forma da gente analisar a preferência manual seria por meio de questionários. Existem testes para ser realizado e um deles, né, uma das maneiras são questionários. Aqui tem o questionário, o inventário de preferência manual de Edinburgh, e é um inventário que tem uma medida autorrelatada, ou seja, as pessoas respondem ali em 10 ações. As ações são escrever, desenhar, atirar ou lançar, usar a tesoura, escovar os dentes, cortar com a faca sem o garfo, usar a colher, varrer a mão que vai em cima, segurar um fósforo para acender e segurar a tampa para abrir uma caixa. Então, o teste, ele seria isso. Você tem as explicações, coloca o sobrenome, o nome, a data de nascimento e o sexo, e você vai responder colocando mais. Então, se a sua preferência para realizar determinada tarefa for a mão direita, você vai colocar o mais na direita. Se for a mão esquerda, vai colocar o mais na esquerda. Se vocês forem diferentes, coloca o mais para as duas. E eles têm ainda, se for fortemente direita, por exemplo, você coloca 2 mais. Então, assim, ó, esse é o questionário, tá? Então, a gente tem escrita, desenhar, lançar, trabalhar com a tesoura, e aqui a gente coloca o mais. Então, por exemplo, a escrita, a gente tá ali do lado, eu sou desta, por exemplo, eu coloco mais ali. Mas vamos supor que aqui eu ainda tenho faço alguma coisa com a esquerda. Desenhar, eu desenho com a esquerda. Mas para jogar uma bola, para mim é diferente. Eu vou lá e coloco um em cada ponto. Ou, se, por exemplo, mexer com a tesoura, eu sou fortemente destra, eu vou lá e coloco 2 mais ali, certo? Depois contabilizo quanto de mais que tem em cada uma dessas colunas. Tá? Esse é o inventário de Edinburgh. Para os pesquisadores que eles querem classificar os participantes quanto à utilização das mãos, por exemplo, vai fazer como o trabalho do Anderson aqui. Se ele quiser utilizar esse inventário só para detectar se a pessoa é destra ou canhota, o inventário de Edinburgh é ok. Pode ser utilizado ali, você sabe, e consegue classificar. Mas, se alguns pesquisadores eles forem usar a preferência lateral no estudo, como a variável do estudo, esse inventário, o tipo de score que é feito, porque você soma a quantidade de mais. Essa soma não vai diferenciar quem tem 10 mais no direito ou quem tem 20. Não vai fazer diferença. É considerado destro, ou se tiver 20 no canhoto, é considerado canhoto. Então, não tem você não sabe a força que está em cada uma dessas dimensões. E, além disso, esses inventários, eles não são uniformes ao tipo de habilidade. O que seria isso? Por exemplo, escovar o dente é uma atividade unimanual. Você faz só com uma mão. Né? Você não utiliza a outra junto. Você faz só com uma mão, só aquela mão realiza. Agora, se você for acender um fósforo, você precisa de uma mão para segurar a caixa de fósforo e a outra para acender o fósforo. Então, você utiliza as duas mãos para tarefa diferente. E esse inventário, ele não consegue ver isso. Então, os autores desse artigo, eles criaram esse questionário de preferência manual doméstica, tá? Que chama HHQ.
E aí aqui eles conseguiram trazer algumas ações apropriadas para crianças, que as crianças conseguem fazer. Você pode fazer uma administração desse teste fora do laboratório e você utiliza itens domésticos. Então, ao responder ao laboratório, você faz a ação. Vai pegar um copo, que mão que você usa, daí você vai lá e anota. Então, você realiza a ação. E aqui eles separaram em dois tipos de ação. A ação é desempenhada unilateralmente e as ações desempenhadas com as duas mãos, só que cada uma realiza diferente função. Eu coloquei essa sigla aqui porque a gente vai usar bastante ela. Então, quando a gente falar, quando a gente utiliza as duas mãos para diferente ação, vai estar escrito esse RDBM, tá? Que é a sigla em inglês que ele usou. E esses scores para esse tipo de questionário, eles são usados de maneira separada. Então, você tem ali o score para preferência unilateral, unimanual, e a preferência para tarefas que você realiza tarefas diferentes que você realiza com as duas mãos, tá? E aí o que eles têm percebido é que há uma diferença nesse timing dessa preferência manual para as diferentes habilidades. Cada pessoa, cada habilidade a gente desenvolve num tempo. Então, eles dizem que existe uma teoria em cascata da lateralidade, que a preferência manual pela habilidade anterior, ela vai definir, vai acarretar uma preferência na habilidade posterior que você vai aprender. Então, se acostuma pegar com a mão direita, provavelmente, na hora da escrita, vai aprender com a mão direita. Então, isso seria a teoria em cascata da lateralidade. E em crianças, eles já entendem que eles estão em desenvolvimento, então essa lateralidade está se formando nas atividades. Em adulto, essa lateralidade, essa preferência manual, ela já é estável. Então, você consegue fazer uma comparação entre as preferências de habilidades manuais. Como o adulto já fez diversas habilidades, você consegue, ele já está bem estável, você já sabe bem definido qual é a mão que você vai utilizar, fica mais fácil de trabalhar com o adulto. E você consegue trabalhar também com uma amostra maior, porque é muito difícil trabalhar com criança, você precisa da autorização dos pais, você tem que ir ao local, a criança, ela entender o procedimento e tudo mais, acaba ficando mais difícil. Então, a população de adulto, ela permite trabalhar melhor com relação ao tamanho da amostra. Então, diante disso, o objetivo deste artigo é examinar esse questionário de preferência manual doméstica, usando análise fatorial confirmatória em uma amostra grande de alunos de graduação com padrão de uso das mãos estabelecido. E também, o segundo objetivo deles é medir a preferência manual de ações desempenhadas com as duas mãos, com diferentes funções em adultos pela primeira vez, para comparação com a preferência manual unilateral. Então, para isso, para fazer esse estudo, eles participaram 1.051, na verdade, a amostra final foi 1.051, começou com mais, mas eles tiveram perdas, né? Eles eram alunos de graduação do curso de psicologia, tá? E aí, desses ali, então, para a gente ver aqui, 82% eram mulheres, então a gente tinha mais, o estudo tinha mais mulheres do que homens, 17% homens, menos de 1% declarou outra coisa e menos de 1% não reportou. Quando a gente fala da raça, né, 66% se consideravam brancos, 14% negros ou afro-americanos, 2% asiático e menos de 1% nativo-americano, 16% era considerado outra coisa e menos de 1% não reportou. E com relação à idade, como eram universitários, então 81% era de 18 a 24 anos, né? E aí tinha 15% 25 a 34, 2% 35 a 44, 1% de 45 a 54 e menos de 1% mais que 55 e menos de 1% não reportou. Então, essa era a característica da amostra que eles utilizaram. Quais foram os testes? Eles fizeram o teste tanto o de preferência, o questionário de preferência manual doméstico, quanto o inventário de Edimburgo. Então, primeiro, né, eles responderam a esse questionário. Esse aqui é o questionário. São 15 questões que trabalham unimanual e 15 questões com as duas mãos com diferentes funções, tá? Então, ali, por exemplo, eles fizeram 2 vezes a tentativa, eles responderam, né, 2 vezes. Então, ó, pegar uma tampinha de garrafa, pentear o cabelo, então, atividades que você faz com uma mão só. E aqui já são atividades que tem que fazer com as duas mãos. Abrir a pasta de dente, né, desrosquear alguma coisa, você precisa com as duas mãos, tá? E aí, o inventário
de Edimburgo, e foi esse daqui que a gente já viu também que eles tinham que responder ali, tá? Então, como que ficou? Deixa eu só voltar aqui. Para responder esse daqui, eles respondiam se eles faziam com a direita, com a esquerda ou era indiferente. Tá? Então, eles respondiam isso ali. Aqui coloco mais. Então, como que foi o procedimento? Então, eles preencheram online via esse Qualtrics, que é um software, alguma coisa que eles conseguiram colocar o aplicativo, o questionário lá. Primeiro, eles responderam o questionário doméstico, porque ele que ia ser feito a análise fatorial, então ele era o principal, eles não queriam que influenciassem o outro, e depois eles responderiam o de Edimburgo. Então, quando tiver HHQ, é o home, é o doméstico, e quando tiver o EHI, é o de Edimburgo, tá? Para responder ali o do HHQ, o que eles faziam? A pessoa começava a fazer, ela tinha que buscar os materiais, porque você fazia a ação. Então, ele tinha uma lista de material, ó, pega a pasta de dente, a escova de cabelo, eles tinham que pegar tudo para fazer, tá? E era solicitado que eles pedissem ajuda para alguém em casa, porque eles faziam em casa, tá? Eles não saíam, esse questionário para fazer em casa. E tinha que estar sentado numa mesa para poder responder. Então, quando eles vissem ali, por exemplo, pentear o cabelo, tinha que fazer a ação, pentear o cabelo, eu pentei com a direita. Para mim é diferente. Aí eles iam respondendo o questionário, tá? E depois eles responderam o de Edimburgo, que isso daí era só pela memória. Então, escrever direita, se era bem fortemente direita, eu colocava 2 mais ali. Se podia fazer um pouco à esquerda, era 1 mais só. Então, eles responderam de acordo com a memória, sem realizar o movimento. O tempo do teste durou em torno de 90 minutos, com o desvio padrão de 25. Eles podiam parar o teste. Eles começavam o teste, podia parar, vou descansar, vou fazer outro dia e fazer depois também. Eles podiam dar uma pausa ali e aí o tempo parava, tá? E aí, o que eles tiveram? Então, eles tiveram os resultados, tá? Os resultados são diferentes para cada um dos questionários. E aí, essa primeira parte da análise dos resultados foi quando eles fizeram a análise fatorial. Para vocês entenderem o que é a análise fatorial, é um tipo de estatística que você roda para saber se o questionário que você elaborou, ele tem questões que são que precisam estar lá, ou questões que elas podem causar confusão. Então, ele te dá a estatística para falar, ó, tira essa questão, essa daqui está igual a outra, essa aqui está muito parecida, essa aqui está gerando confusão. Então, o que faz? Você tem que pedir para um monte de gente responder esse questionário, e aí você roda essa estatística de acordo com a resposta dessas pessoas. Então, a gente tem aqui 1.051 pessoas. Então, eles pegaram o resultado de todo mundo e rodaram essa estatística. Essa estatística, vocês devem ter visto ali, ela tem um monte de subteste, falou um monte de nomezinho ali, de várias pessoas. Isso aí é cada um que você tem que ir analisando para você chegar nessa análise fatorial, tá? Então, ele fez a análise fatorial de 2 fatores para o questionário doméstico, tá? Então, o que acontecia? Eles deram uma pontuação de 0 quando tinha as que usava tanto direita como esquerda. Quando era mão direita... Não, desculpa. Mão esquerda nas 2 interações era 0. Quando era mão direita ou esquerda, era 1. E quando era mão direita nas 2 interações, era 2. Então, eles deram esse valor para as respostas das pessoas. Então, eu faço com a direita vale 2. Eu faço com a mão direita ou esquerda, vale 1. Se eu faço só com a esquerda, vale 0. Então, eles deram um valor aí para essa resposta, tá? Para fazer a do Edimburgo, era um fator só. Então, eles rodaram uma análise fatorial de um fator. E aí, o objetivo dessa análise era comparar o fator da estrutura do Edimburgo com a estrutura do questionário doméstico, tá? E aí, para ver se eles, dentro ali desse mesmo grupo que respondeu. Então, a do Edimburgo é uma escala de Likert. O que seria isso? Vai de 1 a 5. 1 é considerado extremamente canhoto, 2 é canhoto, 3 é indiferente, 4 é destro e 5 é extremamente destro. Então, ele fez uma escala, tá? Então, por isso as estatísticas, elas são um pouco diferentes para cada um. Então, por isso que é importante. Aqui foi 0, 1, 2, e aqui foi uma escala que eles fizeram, tá? E aí, eles foram calcular alguns scores de preferência lateral.
Tá? Então, o score da preferência do manual, eles fizeram o índice de preferência manual. O que é esse índice? Que é esse HI? Ele pegou o número total de ações com a mão direita e diminuiu do número total da mão esquerda, dividiu pela soma desses dois. Tá? E aí deu esse índice. Então, se no índice desse um valor menos 1, era exclusivamente canhoto. Se no índice desse um valor 1, era exclusivamente destro, tá? E aí eles fizeram, por meio do score Z, eles fizeram a direção dessa preferência. E aí, então, se o Z era menor que menos 1,96, a preferência era com a mão esquerda. E se fosse maior que 1,96, a preferência era com a direita. Qualquer outro score não tinha preferência, tá? O score de preferência manual do inventário de Edimburgo. Então, eles fizeram o coeficiente de lateralidade. É a mesma coisa do outro, só que multiplicado por 100. E esse R e esse L é a quantidade de mais que deu em cada uma dessas colunas. Tá? Só que no fim ele multiplicou por 100. Então, ele tem um valor diferente. Valores menos que 100 é todo esquerdo. E o valor 100 é todo direito, tá? É exclusivamente destro, ok? E aí, quais foram os testes estatísticos que eles usaram? Então, eles fizeram várias análises, porque a gente viu que tem 2 objetivos. Para chegar nesse objetivo, tiveram várias análises. Então, para eles verem o viés do nível da população entre os scores da preferência lateral do questionário doméstico e o coeficiente de lateralidade do Edimburgo, eles utilizaram o Wilcoxon Sign Rank Test. E eles fizeram uma comparação entre o índice de preferência manual unilateral com o índice de preferência manual daquelas tarefas que você faz com as duas mãos, com tarefas diferentes. E daí eles utilizaram a correlação de Spear, tá? E as diferenças entre os scores de preferência manual de homens e mulheres auto-identificados, eles utilizaram o Main Whitney, porque eles queriam ver se tinha diferença entre homens e mulheres também. Usaram a correlação de Spearman também para comparar, né, para fazer a validade convergente do questionário doméstico. Então, eles compararam os scores de HI com o coeficiente de lateralidade. Aí, eles usaram o Kuder-Richardson, de 20 análises, que é conhecido como KR20, para testar a reprodutibilidade interna do questionário doméstico. Esse tipo de teste, que testa a reprodutibilidade interna, ele utilizou esse daí por causa da variável que lembra que eu falei que é 0, 1 e 2? Então, utilizou essa estatística. Depois ele utilizou o alfa de Cronbach para ver a reprodutibilidade interna do Edimburgo, que daí como era escala de Likert, então pôde utilizar esse teste para verificar a reprodutibilidade interna, tá? E o poder discriminatório do questionário doméstico, eles utilizaram Main Whitney nos scores que eles tiveram unilateral e com a realização com as duas mãos, tá? Por grupo de consistências do inventário. Então, os resultados que a gente tem aqui. Essa tabela, ela traz a análise confirmatória, a análise fatorial confirmatória, tá? Aqui eles viram que o ajuste de modelo foi aceitável e todas as cargas fatoriais foram significantes porque o P foi maior que 0,05. Eu senti falta no artigo que eles não trouxeram ali o que eles consideraram esse ajuste de modelo aceitável. Então, aqui olhando a tabela, não tem como saber. O P ali, ele indica que as cargas fatoriais foram significantes. Aí, quando eles fizeram o questionário, lembra que eu falei, a análise fatorial, ela vai ver se todas as perguntas que estão no questionário, elas fazem sentido, elas estão buscando o que você quer buscar. Então, para esse questionário, eles viram que na parte unimanual, duas coisas não faziam sentido estar ali. Então, eles também não colocam da onde que eles tiraram esse valor, mas aqui a gente tem, ponto 19 e ponto 16, está bem abaixo do resto, então isso significa que essas perguntas, elas não estão fazendo sentido ali. E quais seriam essas perguntas? Colocar uma pulseira no próprio braço ou colocar um anel no dedo. Então, elas estão como tarefa unilateral, mas você envolve o outro braço, o que pode ter confundido quem foi responder.
Então, essas duas foram tiradas desse questionário, tá? Porque elas deram aqui esse valor mais abaixo. Então, essa foi a primeira, e depois que reduziu o modelo, eles viram que continuou, deu a mesma medida ali, continuou na mesma. Então, elas não estavam fazendo falta, elas não vão fazer falta ali, essas perguntas, tá? Aí eles até dão a ideia de colocar algo diferente aí, porque essa, como envolve a outra mão, eles acham que atrapalhou. Então, colocar alguma coisa, passar um pano em uma superfície ou tocar o nariz com a mão preferida para ver se ajuda ali. Então, eles até pensaram em colocar uma outra coisa, mas é para coisa mais adiante, né? Uma pesquisa mais adiante. Tá? Então, na medida com as mãos, com as tarefas diferentes com as duas mãos, não teve mudança. A análise fatorial deu ok. Então, só essa que teve esse problema aqui para tirar, tá? E com relação ao inventário de Edimburgo, o fator de análise ele ficou de boa, então não precisou tirar nenhum questionamento. Ele respondeu bem, a análise fatorial viu que ali tem coisas que não precisam ser tiradas, tá? E aí, quando eles foram ver a preferência manual, os scores de preferência manual, lembra que um dos objetivos é eles verem a preferência manual. E por mais que eles aplicaram o questionário para ver a análise fatorial, eles queriam ver a preferência. Então, quando eles foram ver a unilateral, eles excluíram aqueles subitens que que ficou ruim lá no outro e rodou a estatística para ver. Então, o que eles chegaram à conclusão? Que ela variou de -1. Então, a gente teve gente com -1 até +1 e uma média de 0,66. Então, a gente vê que tem uma preferência maior ali para a mão direita, né, para as atividades. Então, 81,4% dessas pessoas que responderam têm preferência manual destra. 5,7% canhota e 12,9% tem a preferência, tem sem preferência, tá? Isso daqui só para tarefas unilaterais, aquelas tarefas que você faz só com uma mão, você não envolve a outra mão. E o score Z dele foi de 510. Então, lembra, maior que 1,96 era considerado extremamente destro, né? A direção ali. Então, ele está ali considerado bem destro ali. Essa direção da preferência, ela é destra também, tá? A mesma coisa a gente tem aqui, só que esse daqui é para tarefa que você realiza com as duas mãos, uma segura, a outra faz o movimento, são tarefas diferentes, tá? A gente teve a mesma coisa, teve valores de -1 a 1 também, uma média de 0,59, sendo que dessa aqui a preferência foi de 61,2% direita, 4,1 canhota e 34,7 sem preferência. Então, se a gente for comparar com a outra, que é unilateral, a gente tem uma maior preferência dessas em tarefas unimanuais, né, unilateral. Quando tem tarefas que você faz com as duas mãos, essa preferência ela já cai. Tem gente ali que não tem preferência, 34,7% não tem preferência quando você faz essas tarefas, tá? E teve uma correlação entre esses dois scores, esse score unilateral e o score das duas mãos. E essa correlação foi de 0,53, né, e teve um P menor que 0,01, indicando aí que houve correlação. Então, aqui também tem uma tendência, né, o gráfico aqui mostra que a maioria ali é direita, que está mais próximo do 1. Se estivesse mais próximo do -1, né, o gráfico seria esquerdo. E o score de preferência para o inventário de Edimburgo também variou de -100 a 100, né? E tendo a média de 64,64. Tá? E aí mostrou uma preferência de 88% destra, 10% canhota e 1% só não tinha preferência. Então, eles mostraram ali que a preferência destra foi maior nos três, mas eles tiveram diferença ali na porcentagem de canhoto e sem preferência, né? Então, os questionários ali, eles deram valores diferentes. Mas o Z ali também tinha um direcionamento para a mão direita também, tá? Aí eles fizeram a validade e a reprodutibilidade do questionário doméstico também. Então, para a reprodutibilidade e validade, eles rodaram a correlação. Então, eles pegaram os valores unilaterais do questionário doméstico e compararam com os valores com
o coeficiente de lateralidade do Edimburgo. E teve ali um R de 42, ele considerou que houve correlação, mas essa correlação é de 42, ele não fala ali o que é forte nem nada, né? Então, ele colocou como 0,42, mas o P foi menor que 0,05. E também comparando o das duas mãos, que utiliza as duas mãos para tarefa em tarefas diferentes, ele também teve uma correlação de 0, que essa foi de 0,41. Então, isso foi a correlação para ver a validade. Ele comparou o instrumento doméstico com o do Edimburgo. Agora, comparando, fazendo a reprodutibilidade, né, ele pegou, rodou a estatística lá do, até esqueci esse KR20, e pegou só as medidas unilaterais e fez a reprodutibilidade interna, e ela teve ali um valor de 0,93, é a alta. Ali ele classificou como alta, mas ele não deu o resto da classificação. Nas habilidades, que você realiza com as duas mãos ali, também teve uma alta reprodutibilidade interna de 0,94. No Edimburgo, ele usou o alfa de Cronbach e teve também uma alta reprodutibilidade interna nesse questionário, tá? Então, aqui a gente pode ver que ele teve uma validade quando ele comparou o resultado do teste doméstico com o teste de Edimburgo. Ali, né, houve correlação, apesar de ser fraca e ele não falar, né? Não ser moderada, né, eu acho. Mas teve uma alta reprodutibilidade ali dessas medidas quando foram feitas, né, a reprodutibilidade interna. Então, aqui, ele depois mostra algumas, mostra algumas limitações, né, do estudo. A primeira é que esse questionário doméstico, ele acaba ficando muito longo. Ele tem 30 questões, né, só que você tem que fazer cada uma das ações ali, o que demora mais tempo, tá? Ele leva mais tempo para realizar, mas ele trabalha diversas dimensões também da tarefa, então ele permite uma melhor análise. Então, ele tem esse fator de ser longo, mas ele também permite uma melhor análise, né? Outra coisa que ele trouxe foi o tamanho do objeto. Então, se falar assim, ó, pega uma bolinha, você pega uma bola de tênis, outra pessoa pega uma bola de basquete, tem diferença na realização. E eles não conseguem controlar isso, porque cada um está fazendo na sua casa, tá? E aqui nesse estudo, eles não conseguiram ver a diferença entre sexos. Na verdade, eles fizeram a diferença entre sexos, não teve diferença, mas se a gente for ver, de 82% de mulheres, né? E a amostra devia ser mais balanceada aí. Pegou um curso de psicologia, provavelmente tem mais mulheres, né? Mas a amostra precisava ser mais balanceada para saber realmente se teve diferença entre homens e mulheres. Porque eles entendem, já tem estudos que mostram que existe uma tendência dos homens serem mais canhotos do que as mulheres. Então, aqui acabou podendo induzir ali a um certo erro, né, na hora da estatística também, tá? Então, concluindo, esse questionário doméstico que eles trouxeram aqui, que é esse de 30 questões, ele é um questionário de medida de preferência manual válido e confiável, tá? Que a gente viu as análises ali de validade e confiabilidade. E esse questionário ele foi criado para medir a preferência manual de forma doméstica, em casa, né, que você consegue fazer em casa, nos dois domínios, unilateral, unimanual, e também quando você está fazendo uma ação, né, com o movimento das duas mãos diferente, tá? Então, isso foi confirmado ali pela análise fatorial, que o questionário está construído de maneira adequada ali pela estatística. E aí ele recomenda utilizar esse questionário para medir a preferência lateral dentro de uma variedade de cenários e idades, tá? E que você pretenda estudar a preferência manual sozinha ou relacionada a outras variáveis. Ainda ele fala, se você quer só detectar a preferência manual, o do Edimburgo ainda pode usar. Agora, se você vai utilizar como variável do seu estudo, eles aconselham utilizar esse tipo de... esse questionário, certo? Aí foi isso. Tudo isso. Perguntas, dúvidas? Eu não sei se eu sei responder. Legal, a gente pode passar para o período de arbitration. Flávio, você escuta a gente só para testar o áudio? Conseguiu acompanhar ainda? Estou escutando perfeito, professor. Escuto sim.
Gente, como é que funciona a nossa dinâmica? Na verdade, é um momento de brainstorm. Então, qualquer aspecto vocês podem perguntar, tá? Não só para a Alessandra, a gente pode responder também em conjunto. A ideia é a gente tentar explorar ao máximo esse artigo nas informações que ele trouxe para a gente. Como para alguns grupos talvez seja o primeiro artigo ou o primeiro artigo na temática de lateralidade, então surgissem várias dúvidas. Então, não se preocupe com a parte estatística, a parte assim, de muitos números, os inventários, a gente acha que alguns não tiveram contato ainda, só com o slide que vocês preencheram, mas acho que essa experiência inicial já começa a dar uma base para a gente puxar a discussão. Fica aberto agora para questões, pontos que vocês de repente não entenderam, ou que vocês querem perguntar, alguma dúvida que vocês tiveram, sugestão, um ponto que vocês acharam interessante, e a gente começa as discussões. Quem quer começar a puxar? Manda ver. Minha pergunta é assim, igual a reprodutibilidade dele é boa, mas qual que é a outra coisa que não é que é 0,40, que não fala? A validade. Né? A validade, é a correlação. A correlação, né? Correlação de um com o outro. Não, um com o outro Não, teve correlação, mas ela não foi forte. Tá. Entendeu? Um questionário com o outro, né? Eu acho que estava na dúvida se eu entendi. Isso. Então, entre questionários, a correlação não é tão forte. Mas a reprodutibilidade dele é alta. É isso, né? Mas aí a reprodutibilidade ele fez de um com o outro, né? Não. De um com um, dentro do mesmo. Entendi. Ele com ele. Questionário com questionário. Tá. Só para ver se eu entendi. Isso. O Norberto está fazendo, vocês dizem, dos dois momentos. Você faz em um momento e a gente espera que você... Então, mas ele não fala que ele fez em 2 momentos. Procurei, pelo que eu entendi, Vitor, ele fez dentro dos sujeitos, sei lá, porque ele é uma estatística que você pega o resultado dos sujeitos e roda. A única coisa que eu fiz no artigo, lá no começo, lá, foi que ele falou que em um outro momento inicial ele passa criar o teste, foi só o que ele falou. Eu acho que ele... Não, eles faziam 2 respostas, tipo, fazia uma vez com a mão, respondia, fazia outra vez, respondia, na mesma hora. Mas ele não fala de onde ele tirou. Eu voltei, na hora que eu escrevi aqui, eu falei, não, mas de onde que... Eu voltei lá e não achei se ele fez de novo o teste, ou se ele pegou ali dentro. Aí eu até fui procurar o que é esse KR20, e para ver o que roda. A única coisa que eu achei é que é para esse tipo de... na verdade, esse KR20, ele é certo ou errado da questão. Então, se a pessoa colocou certo ou errado, é dicotômico. Aqui ele tem 0, 1, 2. Então, eu nem sei se esse tipo de teste é adequado. E é certo e errado, e não valor. Então, a pessoa acertou ou errou o questionário. E aí você roda essa estatística, entendeu? E ela é dicotômica. Mas eu acho que ele fala de interno, essa reprodutibilidade interna. Eu não acho que essa de teste e teste. Não, eu acho que é consistência interna. Que daí eu acho que ela compara, é um teste que compara a cada pessoa se elas foram consistentes. Entendeu? Os sujeitos. Porque daí eu vi a tabela desse KR, tinha sujeito, questões. Então ele compara o sujeito e as questões. Para ver se eles tiveram a mesma resposta ali. Não sei como que faz isso, né? O Norberto, ele fez... Eu vou dar um lembrete, né? Porque também no momento da validação do IPLAG 2, apoio à validação, existe um dos artigos que eu li, mencionava ou aconselhava a usar o texto estatístico mesmo só para apresentar mais propriedades psicométricas que garantem provavelmente o esteio, provavelmente do próprio instrumento, né? Então, após a verificação da validade de conteúdo, usamos o coeficiente de consistência interna. Sim. Consistência interna utiliza o teste alfa com braço. E realmente apresentam aquelas escalas de 0 a 1, quando a consistência é fraca, até a consistência interna que apresenta talvez de valor de 0,8 para cima, próximo a 1. Então, é um dos procedimentos. Mas eu também pude verificar que o Kruger
Richardson é um teste estatístico que se aplica, como acabou de explicar, quando se tratam de variáveis dicotômicas, mas o objetivo mesmo é verificar a estabilidade desse instrumento. E apresenta a explicação que pode-se usar este Richardson, apresenta também o teste mais adequado, fala-se do Bland Altman. Este que é sugerido para verificar a estabilidade do instrumento. Mas não, esse apresenta também suas fraquezas, né? Mas o mais adequado que foi indicado neste artigo que li como Bland Altman. Não sei quais foram os motivos que os atores Eu achei estranho, porque essa do KR é certo ou errado. Então, vamos supor que a gente faz um questionário e, sei lá, 10 pessoas erram, 10 pessoas acertam. E aí faz sentido você rodar uma estatística para ver o quanto que essas respostas são consistentes. Ou seja, essa pergunta que foi feita, ou ela está confusa, ou ela está com algum problema que muita gente errou, entendeu? Que não teve uma consistência na resposta. Agora, quando você é uma preferência, eu prefiro fazer, eu não consigo entender. Tem certo e errado? Entendeu? É aí que eu fiquei. Eu também conheci esse teste. E pior que no artigo que ele fala mesmo, né? Que o KR20 é similar ao alvo do Kanban, mas é apropriado para o uso de respostas binárias. Ele mesmo justifica, mas a resposta dele não é binária. Não é, e se você for ver uma escala, porque ele coloca de 0 a 1, 2, você vai até de 0 a 2. Eu ainda pensei, será que ele tirou o 0? Mas ele não pode tirar o 0, porque daí não tem uma coisa. Mas em função do que estão a explicar, não está relacionado à possibilidade de executar a tarefa em dois momentos? Porque ele, na explicação do artigo diz que foram permitidos realizar em duas vezes a tarefa. Isso. A mesma tarefa. Não é por aí, provavelmente, se for para responder a questão das opções. Então, na primeira vez ele colocou 2, na segunda vez 2. Aí... Provavelmente. Mas mesmo assim não tem a ver, não é dicotômica. Porque ela tem a terceira via que é indiferente. Eu posso colocar 0. Ele fez igual, não fez igual. Mas aí ele está mascarando. Eu estou dando uma olhada para ver como calcula esse KR. E aí, o que entra na equação é o número de questões, a proporção de pessoas que acertaram, a proporção de pessoas que erraram e a variação desse score dentro dos indivíduos. Então, não tem os 3. Essas medidas não... eu vi isso também. Só dá para fazer nessa analogia que o Norberto falou. Se você faz 2 vezes, você fala. Ele pôs 2 aqui, pôs 2 aqui. Foi igual ou diferente, foi igual ou diferente, foi igual ou diferente. É errado, né? Daí não faz sentido. Não faz sentido. Não é uma validação dele, porque tem que considerar todo o extrato das respostas. E aí, uma outra coisa que ficou estranha, de Edinburgh, ele depois colocou que ele fez uma escala de Likert, de 1 a 5. Mas você responde com maisinho ali. E, tipo, eu não sei se você já usou, se existe a classificação, e depois ele fala ali que não tem como você dizer que ou tem 10 mais significa isso, ou tem 20 mais significa aquilo, é só um número de mais. Entendeu? Eu tenho mais para a direita, eu sou destro, eu tenho mais. Ele explica isso ali. Daí ele fala depois que ele usou esse teste, o alfa, porque era de 1 a 5. Mas ele não fala ali de onde quem que é moderadamente, quem que é. Mas ele queria ter como se fosse a lógica do monstro, na verdade. Ele até adaptou o Edimburgo com isso, mas facilitando o score. Você tem 2 maisinhos, é o sempre. Mas aí ele não colocou isso, a coisa que ele usou. Você tem que tentar imaginar que é assim. Se eu não me engano, até no próprio artigo do Wolff, né, do Edimburgo, ele faz esse score de lateralidade, que fica de 100 a 100, e ele dá esses pontos de corte. Né? Se eu não me engano, são essa quantidade de pontos de corte. Seu score foi entre menos 100 e menos 70, você é forte também. Se for menos, entendeu? Mas ele também. Ele não explica nada. Assim, né? Nem fala que teve ponto de corte, nem nada, um score de lateralidade, porque geralmente é assim mesmo. Você chegaria nessa escala de Likert com base no coeficiente, mas ele não mostra isso aí para mim.
E esse negócio, ele pegou e comparou o coeficiente de lateralidade do Edimburgo com o outro. E o Edimburgo é padrão ouro, para ele poder testar a validade? Mais utilizado e talvez seja os primeiros. O pessoal usa como se fosse padrão ouro, mas ele tem muita limitação. Eu acho que já tem limitação. Ele mesmo fala que o Edimburgo tem limitação na coisa, e ele compara. Então, ele estava ali. Tipo, eu não acho que é validade. Ele está fazendo uma validação, acho que ele está comparando os resultados. Agora, ele não pode dizer que é uma validação, e principalmente que deu 0,42 de correlação. Ela deu significância, mas não é uma coisa alta, né? E ele também não fala isso, ele falou que deu correlação, né? Fiquei bem na dúvida desse. É normal você subir para uma Gente, ciência funciona assim. Eu não sei que revista que é. Briga com o revisor. Então, quando você manda um artigo para uma revista, o editor ele manda para especialistas daquela área. Só que o especialista não tem conhecimento de tudo. Então, ele vai arguindo em função daquilo que ele tem conhecimento. E, às vezes, faz. O autor do trabalho quer, na verdade, defender o seu trabalho. Então, ele vai usar os artifícios que ele tem para tentar defender. Se os revisores não tiverem conhecimento para mostrar essas limitações, o artigo é limitado. Porque a gente já identificou alguns pontos, né, que são assim, importantes que comprometem a qualidade do trabalho, mas não invalidam totalmente o trabalho. Ale, posso te fazer uma pergunta? Pode. Dá para escutar, né? Tem uma voz do Ale. Dá para escutar. Então, tá bom. Falando nessa questão da correlação, que você até falou, deu 0,42, né? Nesse slide último que você colocou aí. Ele pegou o índice dos itens unilaterais e fez uma correlação com o Edimburgo, e deu 0,42. Depois pegou o score, né? O índice do bimanual, e comparou com o Edimburgo. Aqui estou pensando, se ele fizesse um índice geral da soma dos dois, será que teria uma correlação diferenciada? Porque assim, eles mesmos apontam a limitação que no Edimburgo usa-se tanto tarefa unimanual quanto bimanual, né? Deixa eu abrir o questionário aqui. Ixi, agora eu já não sei o que eu tenho que fazer. Seria mais uma análise. Como que eu volto para onde eu estava? Duas ou três que são aqui. Cadê? Aqui. Já que se vê pelo coeficiente, o resultado ele já deu bem mais assimétrico para o Edimburgo, né? 88%, e o outro mesmo no unimanual, então se juntar o uni com o BI, que o BI já deu bem baixo, vai... Eu pensei nisso também, se eles não tinham que juntar os dois índices ali para fazer, aqui tem o do fósforo. Até ele fala, né, que tem tantos itens do Edimburgo que são bimanuais. Acho que são 6, se eu não me engano. Ele comparou uma coisa que tem os dois bimanual e unimanual com o dele específico também, né? Mas eu acho que mesmo se ele comparasse tudo, não ia dar correlação. Não ia dar, né? Eu acho que não. Esse artigo, eu não sei vocês que entendem mais de estatística, mas eu achei assim, bem pesada a parte estatística, né? Eu tive que parar várias vezes e mesmo assim ainda fiquei um pouco confuso. Eu não trouxe aqui a análise inteira fatorial, porque ali no texto ele fala muitos testes. A análise fatorial envolve um monte de testes. Você tem que ir vendo cada... Não sei se você já viu na aula do Jefferson. Você tem que ir vendo cada coisinha. São vários elementos que você tem que colocar junto ali para ver se está dando certo ou não. E aí ele citou ali. Eu falei, não vou nem levar, porque... Ele, na verdade, ele citou, mas ele nem fala qual que é o padrão que ele pode levar. Por exemplo, a hora que ele traz essa tabela aqui, cadê? Essa tabela aqui, ele não fala o que levou a falar que o outro está certo ou não. Não coloca ali, porque tá vendo, tem Tucker Lewis, tem grau de liberdade, tem um monte de... Ele não fala, porque o Tucker Lewis deu tanto. Eu fui pegar num outro artigo, num site que eu achei de análise fatorial, e ele fala que o TLI e o CFI
tem que ser maior do que 0,95. E o RMSEA é menor do que 0,06, né? É isso, né? Acho que é por isso que ele considerou. Bom, não sei. Mas mesmo assim, não todos os resultados dele deu esses valores. Então. Eu achei que faltou bastante coisa, mesmo não precisava explicar na análise fatorial inteira, mas pelo menos explicar o resultado, né? É verdade, concordo. Mas foi muito legal, viu? Queria assistir a tua apresentação, porque eu achei um artigo bem denso, bem denso. Obrigado, Ali. Imagina. Mas acho que o importante é todos. Vocês entendem o que é análise fatorial, pessoal da pós? E a gente podia explicar para os alunos da graduação. Todos. Acham certo? Conseguem explicar para eles? Eu não entendo muito, não. Quem fez a multivariável? O Humberto fez a multivariável, a Alessandra fez. Flávio, acho que não fez, né, Flávio? Não, eu não fiz, professor. Vou fazer na próxima que abrir. Alguém consegue explicar, gente? Senão não explica, pessoal. O que é essa análise? Você vai montar um questionário, alguma coisa para avaliar alguma coisa. E você coloca as questões ali. Quando você vai aplicar esse questionário, você não tem como saber se essas questões elas estão fazendo sentido, se as pessoas estão entendendo, se elas precisam estar ali ou não, se não está duplicado, se não está dando duplo sentido com o outro e tal. Então, você pega esse questionário, passa para um monte de gente fazer, se você quiser ter certeza que essas perguntas elas estão adequadas, você passa para um monte de gente fazer e roda essa análise. Os resultados desse questionário roda essa análise. E aí, o software, né, porque eu não sei como é que faz o teste, ele vai ver várias coisas que podem não estar de acordo. E aí, como tem aqui, ó, ele dá alguns números, igual tá ponto 19 ali, que quer dizer que aquela tá confusa, as pessoas não souberam responder, deu algum problema ali naquela questão. Então, você tem que tirar aquela questão. E aí, para o questionário ficar mais robusto, porque aquilo ali pode levar a uma confusão, pode levar uma resposta errada. E aí você passa por um monte de testes, um monte de coisinhas que você tem que olhar, igual que ele colocou ali, ó, essa Torra Bentler tem um valor para aquilo, Tucker Lewis tem um valor para aquilo que você tem que ir olhando para ver se está dentro. Se um der errado, é porque o questionário não está bom. Aí você tem que procurar onde que ele não tá legal. Aí você vem nessa carga fatorial aqui para saber onde não está legal. Então, às vezes a gente faz questionário, não tem problema aplicar, mas se você quiser que esse questionário seja aplicado no mundo inteiro, você quiser validar o questionário, você precisa ter certeza que essas perguntas, elas estão de acordo com, estão sendo, você consegue responder direito, né? Você monta uma tabela, no software você coloca os sujeitos, as respostas de cada questão, e aí confronta. Hã? O software faz, né? Esses números aí, né? Ele dá várias tabelinhas, assim, sabe? Então, ele dá... O que você nos deu? Deu 0,90? Tá, passa para a próxima análise. Vamos supor que ali você quer ver o RMSEA. Ele tem que dar menor que 0,06. Deu? Então tá bom. Então você vai passando, vai analisando cada coisa. E aí, se dá tudo certo, ok, o questionário está pronto. Agora, se deu algum valor, aí você vai nessa análise para você saber aonde que está o problema. A gente tem que aplicar para outras pessoas, né? Não, na verdade, ele não falou direito, mas pelo que eu entendi, ele tirou essas questões e rodou a estatística de novo. Ele tirou a questão 13 de todo mundo, tirou a questão 15 de todo mundo e rodou de novo. Ele não reaplicou o questionário. Não. E teria que aplicar novamente ou só fazer isso mesmo? Eu acho que só a estatística assim dá. Tipo, reformular, fazer se trocar tudo. Se trocar muita coisa, tem que fazer, Na sim. discussão, ele sugere trocar por duas atividades novas. Aí ele teria que ter essas respostas para rodar. Se trocar. E esse ponto 16, tipo assim, ela tem que, quanto melhor número... Então, ele não fala ali, né? Mas pelo que eu entendi, porque o que quer dizer? Que a carga fatorial daquela primeira questão